escrito por Allan Kardec em formato de aula, né, que a gente está fazendo essa leitura. Então, recapitulando a aula passada, a gente estava falando que só de imaginar que, supondo, né, que o que os espíritos têm para falar pra gente são coisas assim que são desinteressantes, que não vale a pena nem a gente perder o tempo com essas informações, porque a gente já sabe bem melhor do que eles. Só da gente poder se comunicar, isso já é uma demonstração da existência desse mundo, né? E que ocorre uma revolução completa das ideias. Só que eles não vêm para se comunicar com coisas inúteis, né? Também vêm, mas a gente tem que lembrar que eles também dão pra gente explicação do que a gente não compreende e ajudam a gente a um progresso mais rápido. E o Kardec também diz uma coisa muito interessante, que as menores causas podem produzir grandes efeitos. Então, coisas que para o homem comum são coisas assim banais, né? Para quem estuda, isso é uma revolução. Por exemplo, caiu o fruto na cabeça da pessoa, a pessoa descobriu a lei da gravidade. Foi uma perereca lá, pulou num prato, a pessoa descobriu a potência galvânica, né? Então, tudo depende do observador, né? Da pessoa que está observando o fenômeno. E ele também diz que não há nada de novo debaixo do sol. Quer dizer que o espiritismo não vem nos... não descobriu nada, ele só nos fez observar coisas que já existiam, tá bem? E através das consequências das nossas observações, a gente faz essa revolução, né, de ideias, destruindo esses preconceitos, essas ideias supersticiosas que existiam antes. Bom, continuando na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa nova. O capítulo 3 abarca solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Solução de que problema, gente? Aí ele vai falar sobre o problema da pluralidade dos mundos, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, mas então se cada pessoa que nasce, né, tem um espírito, tem que ter milhões de espíritos vivendo no planeta Terra, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que não existe só o planeta Terra, né? E também a solução de alguns problemas em relação desse tópico que é a alma do homem durante a vida terrena e do homem depois da morte, tá? Isso vem trazido pela doutrina espírita, porque são comunicações dos espíritos. Esse tipo de comunicação já foi dada antes? Já, gente. Só que a doutrina espírita, ela codificou, ela colocou as que eram interessantes, né? As que antes de existir o espiritismo, já foram dadas todas essas comunicações. Só que as pessoas nunca pararam para observar. Assim como, por exemplo, o cara que descobriu que a água evapora. A água continuava evaporando antes dele descobrir que ela evapora, né? E mesmo assim, quando ele percebeu isso e falou para todo mundo, as pessoas, é verdade, o que a gente pode tirar disso? Quais são as outras coisas que a gente pode fazer com essa observação, tá bom? Então, é isso. E aqui nesse capítulo a gente tem várias perguntas e respostas a respeito das soluções que a doutrina espírita trouxe pra gente, tá? A primeira é da pluralidade dos mundos, é onde a gente vai focar no estudo de hoje, tá bem? E aí vem a pergunta: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Então, será que eles são habitados? Né? E aí os espíritos respondem. Todos os espíritos o afirmam, quer dizer que eles dizem que são sim. E a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista. Tanto mais que o maior número deles se acha fora de nosso alcance. E aí ele está falando para a gente dar uma olhada
Para maiores esclarecimentos, no Livro dos Espíritos, a pergunta, questão número 55, também na Revista Espírita, de março de 1858, e Pluralidade dos Mundos, por Flammarion, tá? E aí ele abre uma nota, vou ler a nota para vocês, tá aqui. Ver a obra Pluralidade dos Mundos, de Camille Flammarion, tá? Bom, a outra pergunta é a seguinte: se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhante aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? Olha que interessante. E aí eles respondem: a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar, tá? Então, foi essa a resposta dos espíritos a essa pergunta. E continua aqui: se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo, e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isso é confirmado por todos os espíritos, tá? Então eles não podem mudar de mundo possuindo um corpo como o nosso, por exemplo. A gente quer ir para a Lua, a gente precisa de um veículo correto para ir para a Lua, e para ficar na Lua a gente precisa também de uma roupa adaptada para o ambiente. E assim é a mesma coisa com o espírito que muda de planeta, né? De mundo, seja lá o que for. Questão número 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Aí vem a resposta. Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Isso você pode, essa explicação aqui, você pode estudar mais a fundo na Revista Espírita, de 1858, também na mesma revista, de 1860, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tá? Eu já fiz uma leitura desse capítulo, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou deixar o link embaixo da descrição desse vídeo, tá bom, gente? Um beijo grande pra vocês, Deus abençoe e até a próxima.